A paz do Senhor, irmãos. A palavra que o Senhor tem para nós está no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornei ele a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos o fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar sobre uma nação para arrancar e para derrubar e para destruir, e a tal nação contra quem eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensar em fazer-lhe. Amém, querido? Pai querido, Pai amado, fala conosco nessa manhã o que precisamos ouvir. Fala conosco o que precisamos nos ouvir para nos alimentarmos da Tua palavra, nos alimentar da Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, é a nossa alegria. A Tua palavra, Senhor, é o motivo da nossa alegria. A palavra do Senhor, viver essa palavra, andar com essa palavra, caminhar com essa palavra, buscar essa palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, o que precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém, querido? A palavra do Senhor está falando, Jeremias 18, o vaso nas mãos do oleiro. Assim como o Senhor fala com Jeremias, olha, Jeremias, desce, vai à casa do oleiro. A primeira coisa que a gente aprende logo no início desse dia é ouvir a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus e obedecido? Será que ouvir a voz de Deus é algo importante na sua vida? É algo importante para você? Você ter essa comunhão, ter essa santidade, ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque aquele que obedece tem vida folgada. A obediência é a chave do sucesso, gera bênção e quebra maldição. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, olha, vai, desce a casa do olheiro e lá eu te falarei as minhas palavras. Ele teve que primeiro obedecer a voz de Deus e descer a casa do oleiro. Deus não perguntou ele, se você quiser, se você puder, se você tiver afim, se você não tiver outra coisa para fazer, se você estiver disponível, não. Deus falou, vai e desce a casa do oleiro e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. O que muita gente não entendeu ainda é que o controle é de Deus. Até quando você vai querer o controle da sua própria vida? Até quando você vai querer a direção da sua própria vida? Enquanto você ficar querendo dirigir a sua própria vida, Deus não vai dirigir. Precisamos entregar nas mãos dele o controle, confiar e atitude. Também não é ficar de braço cruzado, é ter atitude de fé. Atitude no jejum, atitude em ler a palavra, atitude no seu trabalho, atitude no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa, com a sua família. Deus precisa de pessoas que se levantem com atitude de fé. Quando Deus fala com Jeremias, vai, desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te falar as minhas palavras. Deus estava falando para ele, olha, eu preciso que você vá, que você desça a casa do oleiro, porque eu também lá vou te falar as minhas palavras. É quando você chegar lá. Deus ainda nem tinha falado com ele o que Deus queria falar. Então a gente tem que entender muitas coisas nesse dia de hoje. O que Deus quer falar, quando Deus vai falar e aonde Deus vai falar. De repente, Deus já mandou você descer a casa do oleiro, você não desceu, você não está querendo ir, você não está querendo se esforçar, você não está querendo ter esforço nenhum. Meu irmão, tudo requer esforço. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado com seu esforço, com seu jejum, com a sua oração, com a sua leitura da palavra. O reino de Deus é tomado à força. Até quando você vai ficar nessa mesmice que você vive? Deus requer mais de você. Até quando você não vai buscar a face do Senhor? Até quando você vai ficar dessa forma que você tem dirigido os seus dias? De uma forma amorosa, de uma forma procrastinando, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu não.
levanta e anda, desce à casa do oleiro e lá o Senhor vai te fazer ouvir as palavras. Às vezes a resposta que você está tanto buscando depende de aonde que você vai quando Deus manda. Se Deus está mandando você se levantar e ir até a casa do oleiro, e lá ele vai falar. Às vezes a resposta que você está buscando, está pedindo, está implorando, está lá na casa do oleiro, onde você não quer ir, onde você não quer descer. Mas eu te convido nesse dia de hoje, vai à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Quando você desce à casa do oleiro, quando você deixa se moldar pelo Senhor, ele te molda, te prepara, ele coloca todas as coisas no devido lugar. Um dia de bênção para você, um dia de resposta, um dia de vitória. E que você se deixe moldar pelo esse oleiro. Porque o oleiro, irmão, ele leva o vaso, ele quebra e faz de novo quantas vezes ele achar necessário. Um dia de bênção para você, um dia de vitória e um dia de resposta de oração. Estarei orando por você, pela sua família e pela sua casa, em nome de Jesus.